E como o Simplício falou na reportagem, os impactos desse crescimento de pessoas viciadas em jogos de azar são sentidos na economia. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Consumo, muita gente tem deixado de comprar roupas, produtos de higiene e até comida para gastar com jogos. Situação preocupante, não é isso, Aniele? Demais, viu, Felipe? Imagina só você deixar de ter o básico em casa porque não consegue ali deixar de fazer uma aposta, porque já está de fato viciado, esse é o termo correto. E aí tem esse lado, tem um lado positivo da regulamentação, claro que você consegue ter esse controle, porém tem um lado negativo, que são impactos multifacetados em diversas escalas da sociedade. E a gente fala agora, inclusive, com relação ao comportamento das pessoas. Há previsão de endividamento, há previsão de que as pessoas deixem de ter o controle de fato, que já não tem, na verdade, sem a regulamentação, e agora que isso fica permitido, tem essa preocupação com relação a essa questão do comportamento. E quem vai trazer informações para a gente agora ao vivo é o seu Valmir Falcão Sobrinho, ele é economista, seja bem-vindo ao Bom Dia Piauí. É um ponto que precisa ser levado em consideração diante dessa regulamentação dos jogos de azar? Bom dia. Bom dia, não tenha dúvida, né? O jogo de azar hoje está mexendo com as pessoas, principalmente com o comportamento. Só para você imaginar, há uma previsão de arrecadação aí, de acordo com a XP Investimento, de 1% do PIB. Mais de 100 bilhões arrecadados, já em arrecadação em apostas online esportivas, e agora com o novo projeto de lei do Senado em regulamentar os jogos de azar, bingo e jogo do bicho, isso vai incrementar. O que isso pode arrecadar é um comprometimento disso com o orçamento das famílias, ou seja, a questão comportamental acessa, ou seja, muitas pessoas deixam às vezes de comprar produtos necessários à sua subsistência para fazer apostas online. Então precisa fazer um trabalho em que pese legalizar isso e melhorar a arrecadação da União, né? Mas do outro lado você mexe com as pessoas do ponto de vista comportamental, ou seja, trabalhar a cultura e trabalhar a parte que pode ser feita. Porque nós vivemos, Felipe, numa situação de endividamento das famílias brasileiras, o comprometimento do orçamento é muito grande, principalmente pela falta de planejamento, e agora, com a questão da legalização dos jogos do bicho e a questão das apostas online, as famosas apostas bet, isso pode comprometer consideravelmente o orçamento das famílias brasileiras. De que maneira daria para trabalhar a conscientização, essas apostas de forma consciente mesmo das pessoas diante desse cenário de endividamento? Na realidade, tudo que é constante e leva a essa questão de liberdade pode provocar vícios comportamentais. Então isso é muito prejudicial. O que podemos fazer é o Estado, além da arrecadação, ele precisa fazer um trabalho, né, de forma psicológica e cultural para que aquelas pessoas não cheguem a determinadas situações de vício e comprometem a questão. Porque os gastos discricionários, como aqui foi falado, a questão de você apostar e não levar em consideração a sua subsistência na alimentação, na saúde, no lazer, isso prejudica de forma considerável as famílias brasileiras, porque não estão culturalmente preparadas para essa situação. De uma maneira geral, para a gente finalizar, uma expectativa muito alta de movimentação de dinheiro. Na realidade é muito alto, ou seja, a XP Investimento fez aí uma previsão nas apostas online e agora com a regulamentação do jogo do bicho, das apostas e bingos, algo em torno de 1% do PIB brasileiro. Isso é muito mais do que o PIB do estado do Piauí, que chega a 0,6%. Então é muito dinheiro envolvido que precisa, por exemplo, trabalhar essa questão comportamental e essa questão financeira das famílias brasileiras. Do outro lado, tem essa questão negativa que a gente apresentou agora, mas pelo outro lado também vai ter a geração de emprego, a questão de geração também de impostos que vão ser cobrados? Na realidade, sim. Isso gera uma cadeia produtiva, né? Porque assim que você trabalha isso, você constitui empresa. Constituindo empresa, você, por exemplo, gera cadeia produtiva. Agora, por outro lado, é preciso que a segurança venha também, que essa questão de jogo de azar, e por trás de todas as empresas não tem aí a questão do tráfico de droga. Então, assim, é preciso um aparelhamento do Estado em legalizar esse jogo de bicho e do outro lado, uma considerável uma situação de comportamento das famílias para que não haja, digamos assim, esse extrapolamento de gastos em apostas. Fiscalização rígida também, né? Certeza, porque isso já acontece em outros países com relação à legalização do bingo e das apostas, do jogo do bicho, e agora essas apostas online. Agora, o Estado tem que arrecadar? Tem. Agora, precisa ver também a satisfação e o bem-estar das famílias brasileiras.
Muito obrigada pela sua participação, Valmir Falcão Sobrinho, economista. E é isso, além de todos esses impactos negativos dos jogos de azar, tem que ficar atento também aos golpes, porque eles também certamente devem aparecer, devem vir à tona com essa nova modalidade agora regulamentada. Felipe? Muito obrigado, então, Aniele, pela participação.